dizendo que o motivo que Jesus subiu aquele monte. Em Mateus, fala que Jesus subiu a um lugar alto e lá ele começou a falar com as pessoas. Ele viu a multidão, subiu a um lugar alto e começou a falar com as pessoas. Em Lucas fala que ele desceu a um lugar plano e ele começou a falar com as pessoas. Por que isso? Por que essa diferença? Primeiramente, Lucas foi escrito para os gentios, então montanha não tinha nada a ver com gentios. Mas Mateus, que é o que escreveu mais a respeito desse Sermão do Monte, diz que ele subiu a montanha e começou a falar com o povo. Por que isso? Primeiramente, a lei que foi dada aos judeus foi dada sobre o monte. Deus manda Moisés subir sobre o monte e Deus começa a falar com o povo. E diz para Moisés assim: olha, não deixe que ninguém passe, porque se eles passarem, eles vão morrer. Porque ninguém pode suportar a minha glória. Então não deixe que ninguém suba. Apenas aqueles que eu permitir, deixe que suba. Moisés sobe na presença de Deus e lá é dada a lei que nós conhecemos como Decálogo. Porém, Deus falou muitas coisas além do Decálogo para Moisés. Mas lá foi dada as tábuas da lei com o Decálogo. Jesus vem, digamos assim, de uma forma bem mais simples. Ele simplesmente viu uma multidão e viu a necessidade naquele povo de conhecer o reino. E essa era a missão de Jesus: fazer conhecer o reino de Deus. Então, semelhante a Moisés, Jesus sobe o monte e começa a falar com o povo. E Jesus começa a descrever a lei do reino. Se você for ler ali os capítulos 5, 6 e 7, você vai perceber que são coisas tão simples que por vezes a gente desconsidera. Mas uma coisa é certa: o reino de Deus é simples. Não é nada complicado, querido. Mas o reino de Deus, ele é diferente do reino dos homens. O reino dos homens prega que o rei é o maior e todos são menores do que ele. Jesus vem e lava os pés dos seus discípulos e diz assim: olha, no reino de Deus, o menor é o maior. Mas cabe ao discípulo não ser maior do que o seu mestre. Daí a gente pensa assim: todos são iguais. Amém. Todos são iguais. Porém, todos valorizam o que realmente o outro é. Nós vemos no reino de Deus que nós temos 2 mandamentos simples para nós termos uma vida agradável nesse reino. Nós temos 2 mandamentos simples: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Será que nós podemos viver lá? Colocando o reino como lá, né? Porque Jesus disse assim: o reino de Deus está entre vós. Então o reino de Deus está presente entre nós. O reino de Deus também está dentro de nós. O reino de Deus precisa ser executado hoje. Se porventura nós percebemos nessa campanha que estamos fora do reino, não é porque o reino saiu daqui, é porque nós saímos do reino. Então nós precisamos voltar ao reino de Deus, voltar a atenção ao reino de Deus, voltar a atenção ao rei deste reino, voltar a atenção às leis deste reino. Testemunho. Essa campanha fala sobre testemunho e eu fui atrás do significado de testemunho.
Ação de testemunhar. É aquela definição que a gente olha assim, capaz. Ação de testemunhar. Você tem tido uma ação de testemunhar? Você tem sido testemunha de Jesus? Será que nós temos sido testemunhas de Jesus? Ou as pessoas olham, crente? Esse? Capaz. Se crente faz isso, o diabo está no céu. Certa vez Jesus chega para os fariseus e diz assim, olha, vocês dizem que são filhos de Abraão, só porque têm o seu prepúcio cortado, só porque nasceram do povo judeu, só porque são descendentes. Mas eu digo para vocês, vocês praticam a mentira porque o pai de vocês praticava a mentira. E continua praticando a mentira porque o pai de vocês é o diabo. Nós temos vivido a verdade? Ou podemos nos juntar a esses fariseus? Tomara que não. Eu creio que a graça do Senhor Jesus Cristo nos salvou. E você foi conquistado, você foi convencido pelo Espírito Santo a seguir a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E quando Jesus fala assim, olha, para aqueles que estão dispostos a seguir, ele diz, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo não é negar apenas alguns eventos da sua vida. Negar a si mesmo é negar a sua própria vontade. E daí você diz assim, mas eu não gosto de ser escravo. Para esses mesmos fariseus, Jesus disse assim, vós sois escravos do pecado. E Jesus mostra para nós que só tem uma forma de não sermos escravos do pecado, se formos escravos da justiça dele. Glória a Deus, é verdade. Se fizermos parte deste reino, por isso o testemunho precisa acontecer na nossa vida. Ação de testemunhar. Relato feito por uma pessoa do que viu ou ouviu. Pastor, primeira coisa, eu nunca vi Deus. Ovelha, primeira coisa, você nunca vai ver Deus. Se você me disser assim, eu nunca vi Deus, eu vou dizer assim, realmente. E a palavra do Senhor diz que ninguém verá Deus. Só que tem um detalhe. Jesus veio. E quem olhar para Ele vai ver Deus. É verdade. Jesus veio e fez discípulos. E os seus discípulos mostraram que aquele que é santo, como Ele é, esse verá a Deus. Lá em Hebreus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Como ver a Deus? Como testificar de Deus? Eu preciso ver Deus. Eu preciso ouvir de Deus. Eu preciso conhecê-lo. Como eu vou testemunhar da Franciele aqui? Olha, estou olhando para ela aqui. Ela tem cabelo enroladinho. De vez em quando ela passa a chapinha e fica lá com o cabelo bem lisinho. Mas hoje ela está com o cabelo enroladinho. Ela está sorrindo. Ela tem olhos azuis, né? Verde. Deixa eu ver mais de perto. É verde. Ai, abriu aqui? Não tem problema. Só vamos ver na internet. Para você conhecer mais a Deus, você precisa chegar mais perto. Às vezes você está dizendo que Deus tem olhos azuis, mas chega mais perto para ver o olho verde dele. Ou chega mais perto, para não ser preconceituoso com a gente que tem olho castanho, né? Chega mais perto e vê o olho castanho de Deus. Né? Ou faz o seguinte, vai para a palavra e vê o olho cheio de fogo de Deus. Glória a Deus, aleluia.
Vê o monstrão lá que nós servimos. Oh Deus. Se você olha para o Senhor que João viu e que Ezequiel viu, você pensa assim, é um bicho lá do Ben 10. É um bicho do Ben 10. É um negócio estranho. Por isso é que pouco se fala das coisas do céu, porque não seria possível nós entendermos exatamente o que é o céu, o que está preparado é demais para nós entendermos. Mas uma coisa nós sabemos, é lindo, é maravilhoso, é gostoso. Só que nós precisamos conhecer este reino. O reino de Deus está entre nós. A gente fica assim, eu vou viver no reino de Deus. Eu vou viver no reino de Deus. Viva hoje! Viva hoje o reino de Deus. Para que no momento em que o Senhor Jesus vier buscar o seu povo, você suba junto. Glória! Aleluias! Colher o testemunho. Na figura do testemunho diz assim, no sinal exterior, prova, testemunho de amizade, de satisfação. Sabe por que eu sirvo ao Senhor Jesus? Porque Ele me tirou do inferno. Essa é a minha satisfação. Se tivesse aquele esquema, né? Se não houver satisfação, o seu dinheiro de volta. Né? Se não houver satisfação, sua vida de volta. Né? Certamente, ninguém que conheceu o Senhor Jesus ia pegar o dinheiro de volta. Ninguém que conheceu o Senhor Jesus ia pegar a sua vida de volta. Sabe por quê? Morremos com Cristo. Mas na sua volta, ressurgiremos com Ele. Ressurgiremos na figura da sua ressurreição. E reinaremos com Ele. Aleluias. A minha vida é uma bênção. A minha família é uma bênção. Aleluia. Será que você pode testemunhar isso fora daqui? Amém. Glória a Deus. Por vezes a gente tem mania de sair falando, né? Não, minha família, meu Deus, tá complicado. Tá complicado. Às vezes eu faço isso. Eu falo, pastora, minha mulher tá complicado, tá complicado, tá complicado. Daí ela faz enxergar que sou eu mesmo, o complicado. Por vezes fala, né, do David lá, ele fala que eu sempre cito ele nas mensagens. Tá complicado, David. Meu Deus, tá complicado. E daí a gente vai vendo que muita coisa tem que acertar em nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Como ser amado? Amando. Como ser elogiado? Elogiando. Nós precisamos nos cercar do palavreado do reino de Deus. Então qual é a prova, qual o testemunho de que a lei do reino habita em mim? Você pode fazer essa pergunta e faça essa pergunta. Então qual é a prova? Diga aí. Então qual é a prova? De que a lei do reino habita em mim? Eu te respondo. Para isso precisamos conhecer o reino, o rei e suas leis. Você consegue enxergar o reino aí no nosso meio? Você consegue enxergar o motivo que teu irmão está aí do teu lado hoje? Você vê uma porta para o evangelho aí? Quando o teu irmão está aí junto com você? Você vê uma oportunidade para você colocar as mãos sobre ele e ele ser curado? Amém. Você vê uma oportunidade de você ir falar no ouvido dele e dizer assim, olha, Jesus te ama. Que isso, pastor? Isso só se faz no evangelismo. Querido, Jesus te ama. Tem gente que só escuta, eu te amo aqui. Sabe por quê? Porque alguém disse para ele assim, olha, Jesus te ama. Quando nós estamos cantando e dizemos, Ele me amou, ou Ele me ama. É Jesus dizendo para você assim, olha, eu te amo mesmo.
Glória a Deus. Existe motivo de você estar aqui. Existe motivo. Não é para você ser um mero espectador, mas para que o reino de Deus seja edificado pela tua vida. Para que você seja uma testemunha desse reino. Conhecer o rei. Quem é o rei, querido? Jesus. Conhece? Existe alguém maior do que ele? Existe alguém mais importante do que ele? Existe alguém que fale palavras mais sábias do que ele? Tudo isso foi reconhecido nos evangelhos como não. Não existe ninguém maior do que ele. Não existe ninguém que fale tais palavras como ele. Não existe ninguém maior na terra, nem embaixo da terra, nem no céu. Ninguém maior do que este rei. Porém, este rei foi e lavou os pés dos seus discípulos, dizendo assim: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E eu quero que vocês façam a mesma coisa. Sirvam. Aleluia. Sirvam, assim como eu estou servindo a Glória vocês. a Deus. Aleluia. Ele disse assim: não existe amor maior do que esse, do que aquele que dá vida pelo seu amigo. Você tem dado a vida por esse amigo que está do lado? Será que nós temos dado a nossa vida por essa igreja? Será que nós temos dado a vida por esses irmãos que estão aqui? Não é por um acaso que você está aqui. É para que você dê a sua vida. É para que você dê o seu tempo. Amém. Aleluias. Nesse sermão da montanha, Jesus traz a conhecer o testemunho do cidadão do reino. Mateus capítulo 5, versículo 1 até o 16. Vamos ler? Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 16. Até aqui eu fiz a introdução, gente. Deus vai ser bom. Ele é bom. Amém? Amém. Vamos acompanhar então. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximando-se dele, os seus discípulos, ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, como que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Aleluia. Pobre de espírito. Talvez você diga assim: eu não quero ser pobre de espírito, não. Porque por vezes nós colocamos um pobre de espírito como alguém que não dá valor às coisas. Alguém que vive de uma forma não de acordo com a vontade de Deus. Porém, Jesus ele traz aqui a expressão pobres de espírito. Porque estes pobres de espírito são aqueles que não são orgulhosos.
Aqueles a qual o Senhor diz assim, olha, seja igual a mim. E ele diz assim, é o maior prazer que eu posso ter. Aquele que vê a necessidade de servir e ele diz assim, eu sou o maior desses servos. Eu preciso ser servo. Eu preciso desse Senhor. A dependência de Deus mostra se somos pobres de espírito ou não. Pobre de espírito é o inverso de ser orgulhoso. E diz essa palavra que o reino dos céus é dessa pessoa. Eu não sei em que parte que nós precisamos mudar, mas por muitas vezes nós precisamos deixar de ser orgulhosos. Alguém vem edificar o reino de Deus dizendo para você assim, olha, Deus falou comigo e mandou dar esse alimento para você. E você diz assim, não, capaz, eu não preciso disso, eu vou, trabalho e faço. Deixou de que o reino de Deus fosse edificado na tua vida. Aquele que diz assim, vai tudo bem. Olha lá para Sunamita. Olha para Sunamita e diz assim, vai tudo bem. O filho da Sunamita estava morto. E ela dizia assim, vai tudo bem. Mas por que ela dizia vai tudo bem? Porque ela tinha um alvo. Eu só vou falar com o homem de Deus, o profeta Eliseu. Eu só vou falar com ele, não interessa mais ninguém. Então todos aqueles que vieram falar com ela, ela disse, vai tudo bem. Ela estava dizendo assim, olha, não interessa para você, não interessa para você, não interessa para você, não interessa para você. Mas quando ela chegou para Eliseu, ela descarregou e começou a dizer, eu não pedi filho, e você orou por mim, e eu fiquei grávida, meu filho nasceu, agora ele morreu, e agora eu estou triste. Resolva. Resolva, por favor, resolva. Porque eu não queria filho e você me deu um filho. Não foi Eliseu que foi fazer. Eliseu somente orou e o marido funcionou. Mas ela colocou a culpa em Eliseu. E disse assim, olha, trate de ir lá e fazer meu filho viver. Por favor. E Eliseu vai lá e aquele menino é ressuscitado. Glória a Deus. Aleluia. E daí a gente pensa assim, não, eu tenho que falar, vai tudo bem, vai tudo bem. Querido, dependa do Senhor. Dependa do Senhor. E por vezes a gente pensa assim, não, eu preciso confessar só para Deus, eu preciso falar só para Deus. Às vezes é tão simples, vai, fala com o irmão, ele vai orar por você, você vai ser curado. Amém, aleluia. Você precisa ser pobre de espírito, querido. Ser dependente do Senhor. E não dizer assim, não, eu não preciso de nada. Eu sou autossuficiente. Quando eu quiser eu paro. Quando eu quiser eu não faço. Quando eu quiser eu deixo de fazer isso. Olha, querido, deixa de ser orgulhoso e entra no reino. Glória a Deus. Entra no reino, porque aqui está dizendo que aquele que não é orgulhoso, esse é possuidor do reino de Deus. A segunda característica, aquele que chora. Jesus está falando aqui sobre bem-aventurança. Bem-aventurança significa ser feliz. Você pode se perguntar, pergunte para você mesmo, eu sou feliz? Pergunte aí para você mesmo. Glória a Deus, aleluia, obrigado, Jesus. Que resposta você dá para você mesmo? Se você percebe que você é feliz, querido, eu tenho uma novidade para você. Se você é feliz,
Você está perto do reino de Deus. Você está seguindo o reino de Deus. Agora, se você é um daquele que diz assim, é tudo uma droga, nada funciona, está tudo errado, está todo mundo contra mim, nada dá certo, esse culto que não acaba. Onde já se viu um culto que não acaba? Querido, João viu os anjos lá no céu e eles não podiam parar de glorificar ao Senhor, porque tamanha era a glória de Deus, e eles não podiam parar o seu culto ao Senhor. O mesmo Deus está aqui. É verdade, aleluia. Porém, diz nesse texto que os que choram são felizes. Que estranho, tem gente que só chora quando está triste. Mas aqui a palavra do Senhor diz que aqueles que choram são felizes, sabe por quê? Porque eles são consolados. Eles encontram consolo no Senhor. Eles encontram alguém que os dê colo. Eles encontram alguém que lhes dê o ombro para chorar. E se não encontram o irmão, encontram o Espírito Santo. Mas é bom se ele encontrar um irmão. É tão bom quando às vezes a gente pede ao Senhor que fale conosco. E no livro que você está lendo, a Joyce Meyer, ela diz que por vezes a gente espera ouvir a voz de Deus, e Deus está falando através do irmão, através do marido, através da esposa, através de alguém. E Deus está falando com você, e você fica, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E Deus está dizendo, eu estou falando, você que não está entendendo. Né? De repente precisa usar a mula. Né? Esse é outro assunto, não vamos entrar lá, senão nós vamos muito longe. Mansos. É uma mansidão só aqui, né? Ninguém se irrita com nada. Aleluia. Que tranquilidade. Ninguém está nervoso, pastor. Manso. Diz assim, aqueles que são mansos herdarão a terra. Existia um homem mais manso do que Moisés? Fora Jesus, tá, gente? Jesus agora não conta. Existiu alguém na história mais manso do que Moisés? Não. Ele era o manso dos mansos. E ele não herdou a terra, sabe por quê? Porque não foi manso. Ele não entrou na terra prometida porque ele perdeu a sua mansidão. No momento que o povo estava lá para ele, e reclamando, ele bateu na rocha quando tinha que falar. Perdeu a sua paciência e perdeu a sua oportunidade de entrar na terra. Deus chama ele para cima do monte junto com o seu irmãozinho Arão. E Arão cai morto. Daí ele fala, Moisés, vai, conversa com Josué, passa o cajado para ele e volta para cima do monte. Porque da mesma forma que teu irmão ficou aqui, você também vai ficar. Você vai olhar com os olhos a terra, mas você não vai entrar lá. Ele tinha tirado o povo lá, querido. Ele tinha trazido o povo ali por 40 anos no deserto, mostrando Deus para eles. Ele era o cara que podia dizer assim, eu tenho direito de entrar nessa terra, viu? Eu tenho direito. Só que tem um detalhe. Ele não entrou. Porque ele deixou de ser manso. Famintos e sedentos de justiça. Eu ouvi uma palavra no rádio esses dias e o pastor da primeira igreja quadrangular de Curitiba,
ele dizia assim: fome a gente passa e chega uma hora ela passa. Agora a sede ela é implacável. Se vem a sede, não passa. Não passa enquanto você não tomar alguma coisa, não passa a sede. E você vai definhando. Ai que sede, ai que sede, ai que sede. Não passa, não passa de jeito nenhum. A fome até passa. Por isso aqui Jesus diz assim: aqueles que têm fome e sede de justiça. Eles serão satisfeitos. Porque quem tem fome e sede de justiça, eles não vão querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Eles não vão querer ir e tomar satisfação com as pessoas. Elas não vão querer fazer com a sua própria força as coisas. Isso cabe orgulho, cabe todas essas coisas. Precisa cair, querido. Precisa cair, nós precisamos ser dependentes de Deus. Porque no momento em que nós entregarmos as nossas causas ao Senhor, Ele vai nos satisfazer. Isso é consequência de cidadão do reino. Ele satisfaz aqueles que têm sede, fome e sede de justiça. Misericordiosos. Como é difícil perdoar. Mas como a gente quer que os outros nos perdoem, né? Como a gente procura perdão nas coisas, nos erros, nas ofensas que nós fazemos, e às vezes até diante de Deus, e dizemos: Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim, pobre, cego, nu, miserável. Tenha misericórdia. Mas aí alguém vem e fala bem: Senhora, me desculpe, querido, eu te ofendi. Que? Desculpe, o quê? Vai procurar a tua turma. Aqui Jesus está dizendo: os misericordiosos encontrarão misericórdia. Jesus, ele ensina na oração do Pai Nosso. Ele diz da seguinte forma: se você perdoar, você vai ser perdoado. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Nós precisamos ser misericordiosos, puros de coração. Ah, pastor, só as crianças, né? Aquele que não se fizer como uma criancinha no reino de Deus, não vai herdar o reino de Deus. Porque dos tais é o reino de Deus. Nós precisamos ser puros como crianças são puras. Meu filho, se ele fala uma besteira, logo a gente percebe quando é por pureza de coração ou quando é por safadeza. Por isso eu digo que não é só questão de só criança que tem pureza no coração. Porque a gente logo percebe quando é pureza e quando não é. Logo percebe. Porém, nós precisamos ser puros. A palavra do Senhor diz que nós precisamos ser astutos como a serpente e mansos como as pombas. Você já viu uma pomba chegando perto de você? E você dá uma comidinha para ela, vai... É tão pura de coração. E ela faz isso com todos. Até com aquela pessoa que vai dar um chute nela. Nós precisamos ser puros de coração. A criança, por vezes, faz alguma coisa que desagrada o pai. Dali a pouco ela pede desculpa. E ela pediu desculpa. Ah, já pedi desculpa, então meu pai me perdoou. Que bom, que beleza. Sabe por quê? Porque quando fazem alguma coisa contra ela, alguns minutinhos depois, se você vai lá e fala assim: desculpa, meu filho, desculpa porque o papai agiu dessa forma. Eu desculpo, pai, eu te amo. Já aconteceu várias vezes isso com meu filho.
de eu gritar de uma forma que não deveria ter gritado naquela hora. E daí eu fui: filho, desculpa, tá? Desculpa do jeito que o pai falou com você. Tudo bem, pai. E eu vejo ele com o Nicolas, e por vezes eles estão lá, né? Se degladiando, sai daqui, cara! Sai daqui! Eu não quero você mais! Vai embora daqui! A gente se distancia 2 quadras. Eu quero meu cara! Eu quero meu cara! Eu amo meu cara! Foi muito tempo assim. E continua sendo. Por quê? Puro de coração. Não guarda maldade. Não guarda rancor no seu coração. Aleluia. Só é assim quem conhece a Jesus. Quem conhece a Jesus, verdadeiramente tem Ele dentro do seu coração. E por isso seu coração é puro. Pacificador. Diferente dos barraqueiros, fuxiqueiros, caluniadores. Estes serão chamados filhos de Deus. Todas essas coisas aparecem lá naquele texto que diz assim: não deis lugar ao diabo. Só é filho de Deus aquele que não dá lugar ao diabo. Então a gente não pode ser aquele incendiador. Tiago, ele diz assim: olha, cuida da tua língua. Se você diz que é crente, que é cristão, que serve ao Senhor Jesus, mas não consegue controlar a sua língua, você está fora. Você está fora. Ele diz assim: olha, a língua é tão poderosa que pode até incendiar uma floresta. É como uma fagulha de fogo, né? Algo pequenininho, que pega lá no mato e começa. Aí de repente incendeia tudo. Nós não podemos ser mexeriqueiros. Nós não podemos ser fofoqueiros. Nós não podemos ser barraqueiros. Acontece alguma coisa lá e você vai dizer assim: ei, venham aqui, me ajudem, vamos quebrar tudo aqui. Vou acabar com tudo aqui. Vocês não viram lá que ele fez isso comigo? E daí vem o outro lá com o chiqueiro e diz: eu vi mesmo. E daí vem outro: eu já vi isso também. A palavra está dizendo assim que os pacificadores é que estão no reino. Os pacificadores é que são filhos de Deus. Aqueles que incendeiam as coisas, aqueles que gostam de ver o negócio pegar fogo, não são filhos de Deus. Nós precisamos guardar a nossa língua. E por último, nessas bem-aventuranças: perseguidos por causa da justiça. Aquele que não deixa de ser justo, mesmo que precise, dele é o reino dos céus. Você diz assim: eu precisei fazer isso. Eu precisei dar um jeitinho, né? Não teve mais jeito, então eu precisei fazer isso errado. Eu precisei fazer essa coisa errada. Querido, aquele que é perseguido por causa da justiça, que dizem assim: olha, faça isso. Daí você diz assim: não, mas não é justo. Deus me orienta que eu não devo fazer isso, então eu não vou fazer. E daí começam a perseguir você. E começam a perseguir: você tem que fazer, você tem que fazer, você vai fazer sim. Não, eu não vou fazer. Aqueles que te perseguirem, mentindo, ou seja, dizendo assim: você é tal coisa, você é tal outra coisa, e você sabe que não é daquela forma. Você recebe aqui do Senhor uma segurança tão grande, dizendo assim: olha, não se preocupe. Não se preocupe, porque se estiverem mentindo ao teu respeito, você é bem-aventurado. Você é feliz. Mas eu sempre digo aqui nessa igreja, eu sempre digo quando eu vou pregar:
O problema é se estiverem falando a verdade. Se estiverem falando a verdade, se disserem assim, você é um sem vergonha, e você realmente é um sem vergonha. Se disserem assim, você é um vagabundo, e realmente você é um vagabundo. Se preocupe se estiverem falando a verdade de você, porque aquele que serve ao Senhor Jesus, ele é justo. Mas se porventura estiverem dizendo alguma coisa que seja mentira a teu respeito, glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Aleluias. Dele é o reino dos céus. Diz um pouco a seguir, grande é o galardão. E daí você pensa assim, nós recebemos um prêmiozão lá no céu. Querido, o maior prêmio Jesus já te deu. E esse é o teu galardão. A salvação. Você não vai morar no inferno. Você não vai viver no inferno. Você não vai morrer no inferno para sempre. Você não vai sofrer no inferno. Esse é o nosso galardão. A maior recompensa que nós podemos ter, viver ao lado do Senhor Jesus para toda a eternidade. Aleluias! O significado de galardão é reconhecimento e ou compensação por serviços de um valor muito elevado. Foi dito aqui, não é pelas obras. Por quê? Porque senão nós teríamos do que se gloriar. Mas a glória precisa ser dada a Deus. Então a graça do Senhor nos salvou. Somos salvos em Cristo Jesus. E nisso Deus é glorificado. Aleluias. Eu sou um conservante? Será que você é um conservante? Nunca ouvi falar disso, pastor. Né? Como que se conserva uma verdura lá, ou um picles? Com conservantes. Como se conserva aqueles alimentos que vendem congelado? Com conservantes. Como se conserva a maionese? Com conservantes. E Jesus diz assim, vós sois o sal da terra e luz do mundo. Você é um conservante? O sal é um dos mais antigos conservantes que existem. E Jesus compara aqueles que seguem a Ele como sal. O sal impede que a sua casa seja destruída. Você é sal? Nós sabemos que por vezes acontecem coisas ruins dentro da nossa casa que servimos ao Senhor e acontece na casa do ímpio também. Não vivemos mais no Antigo Testamento, que é por retribuição. Não vivemos mais dessa forma. Se você servir ao Senhor, tudo vai dar certo na tua vida. Quem disse? Jesus disse assim, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Está comigo, está vencendo o mundo. Está comigo, está tudo certo. Mas acontecem coisas difíceis na nossa casa. Mas a nossa terra só não é destruída por conta de você. A sua casa não é destruída por conta de você. Por quê? Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 11, diz assim, por sua causa, diz Deus, eu repreenderei o devorador. Por sua causa quem? Os fiéis. Ali no caso falava sobre os líderes, sobre aqueles que roubavam nos dízimos e nas ofertas. Mas eu trago aqui para você sobre o reino de Deus e digo por tua causa. Por tua causa que a terra está ainda de pé. Por tua causa que as coisas ainda estão funcionando. Se é que você é sal. Mas ele também diz assim, olha. Sejam luz. Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Não é bom que uma luz seja colocada debaixo de uma vasilha. Mas uma cidade edificada sobre os montes, todos a verão.
Uma luz não deve estar debaixo da vasilha, mas deve estar num candelabro, num lugar visível, para que toda a casa seja iluminada por ela. Você tem sido luz na sua casa? Uma palavra diz assim: se o teu olho é trevas, o teu corpo todo está em trevas. Você só vê mal nas coisas. Cuidado, você pode estar sendo trevas dentro da sua casa. Você pode estar deixando de ser saboroso dentro da tua casa. O sal, ele não pode salgar demais. Sabe por quê? Você já tentou comer um feijão bem salgado? É intragável. Um arroz bem salgado é intragável. Então o sal não pode vir com tanto. Ele precisa ser bem temperado. Ele precisa ser comedido. Ser moderado. Que em nome de Jesus você seja moderado. Que em nome de Jesus você viva o reino sem impor o reino. Por quê? Você precisa estar num lugar alto. E as pessoas vão ver em você a luz. Se você tiver luz. Você é a luz dentro da tua casa? Não se esconda, querido. Você é sal dentro da tua casa? Não seja demasiado sobre eles. Não queira impor as coisas. Não é você que vai convencer ninguém. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que vai fazer. Mas parece que demora tanto. Querido, tenha paciência. Mas paciência gera tribulação. Querido, coloca a tua confiança no Senhor. O Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te fazer vencer. E diz nessa palavra aqui que, ali no final, que as pessoas olharão a luz e glorificarão ao Pai. É tão ruim quando a gente vai em casas e de repente a gente vê as pessoas dizendo assim: eu não aguento mais essa pessoa. Só fala de igreja, só fala disso, só fala daquilo e não vive nada do que prega. A gente precisa ser luz, luz, todos vêm. Porém, aqueles que precisam dessa luz, aqueles que estão em trevas, veem a luz. Não só visualizam, mas vão até ela. Então as pessoas verão em você a diferença. Quando você for realmente um cidadão do céu. Quando você realmente deixar essas características que foram faladas aqui resplandecerem na sua vida, aí você é luz. E as pessoas olharão como um barco à deriva dentro de um mar revolto na escuridão. Eu já fui pescar lá no alto mar junto com os irmãos. E quando eles apagam as luzes, querido, você não enxerga nada. E dá um medo. E aquele barco começa. E balança e parece que vai virar. E você não vê nada. Que maravilha é quando acende uma luz. Imagine um mar todo revolto, tentando virar o teu barco, e de repente você vê um farol. Você vê um farol e há salvação, porque eu estou vendo um farol, porque eu estou vendo uma luz. Há uma esperança. Ou de repente você está perdido numa floresta, cheio de perigos ali. Pode ter bandidos, pode ter animais ferozes, mas você olha para o monte e lá tem uma cidade edificada. É para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Mas se o teu olho for treva, você é treva. E daí o que é que acontece? As pessoas vão olhar para o monte e não vão ver luz. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Por que aprender o testemunho? Porque eu preciso ser sal e luz dentro da minha casa. Eu preciso ser manso. Eu preciso chorar. Eu preciso ser dependente de Deus. Eu preciso ser como uma criança de puro coração. Eu preciso ser como Jesus.
Eu preciso suportar perseguições e não querer tomar atitudes com os meus próprios braços. Eu preciso ser misericordioso. Sabe quando tem um marido que não conhece a Jesus, faz alguma coisa para você? Não seja como um infiel que não consegue perdoar, mas você diz assim: eu te perdoo porque eu te amo. Assim como Jesus me perdoou, eu te perdoo. Ah, mas ele me traiu. Eu te perdoo em nome de Jesus. Eu sou luz, eu sou diferente do mundo. Qual é a prova de que a lei habita em mim? Você que quer na tua vida uma prova dessa lei, você vai vir aqui à frente. Eu peço aos meus discípulos, eles vão estar orando. Hoje eu não tinha comunicado eles ainda, mas vocês sempre vão estar em consagração, em jejum, em oração, para que nós possamos estar aqui abençoando o povo. Amém? E vocês vão estar impondo as mãos sobre eles. E em nome de Jesus, aquele que não consegue ser manso, aquele que por vezes é fofoqueiro, aquele que por vezes não consegue ser pobre de espírito, é orgulhoso. Se você percebe alguma coisa que precisa mudar na tua vida do que foi pregado aqui, você vai vir aqui à frente. E o Senhor vai transformar a tua vida. E a partir da transformação da tua vida, as pessoas virão, porque verão em você a diferença. Faça isso, em nome de Jesus. E talvez você pergunte assim: e esses irmãos que estão aqui à frente? Você tem defeito, David? Tem. E o Gerson, tem também?